Vamos falar então desses sistemas que vão ser responsáveis por levar nutrientes, gases respiratórios, oxigênio e o gás carbônico residual e os excretas nitrogenados para as células do corpo. Então, levar ou remover. Além disso, também em animais mais complexos, tem todo um sistema químico, hormonal, endócrino, que vai circular via sistema hemal. Então, sistemas circulatórios, reparem que eu estou usando o plural, não é o sistema circulatório. É no plural, porque há dois. Os sistemas circulatórios, eles são responsáveis, como eu falei, pelo transporte de gases, nutrientes, hormônios e outro tipo de substâncias, de secreções internas do animal, de comunicação entre os diversos órgãos, e também os resíduos produzidos pelo metabolismo são eliminados do corpo. Em adultos de animais grandes e celomados, vai haver dois sistemas, os sistemas celômico e hemal. Em acelomados, obviamente, não há um sistema celômico, lógico. Mas em outros, em pseudocelomados, há um sistema também. Então, vejam, o pseudoceloma, a gente vai discutir aqui, mas o pseudoceloma é uma cavidade corporal, tanto quanto o celoma, e ela vai ter funções também de distribuição de nutrientes. O sistema hemal está ausente em alguns grupos, então muitos animais perderam o sistema hemal, larvas de outros, e nesses animais que não têm sistema hemal, toda a circulação é devida ao fluido da cavidade corporal. Mais uma vez, seja ela um celoma ou um pseudoceloma. Então vamos ver os tipos de cavidade corporal que os animais têm. Celoma, tipicamente, é uma cavidade, vocês sabem isso desde o primário, ou primário não, mas desde o ginásio pelo menos. O celoma é uma cavidade delineada por um epitélio de origem mesodérmica. Então, celoma é uma cavidade na mesoderme. Sim, mas mais do que uma cavidade na mesoderme, ela é forrada por um mesotélio, ou seja, um epitélio de origem mesodérmica. Esse mesotélio pode ser um peritônio, por exemplo, como na maioria dos animais, ou em alguns grupos ele pode receber um nome diferenciado, mas de qualquer maneira. É um epitélio de origem mesodérmica que forra uma cavidade. Dentro dessa cavidade há líquido, então essa cavidade é preenchida pelo fluido celômico, e a parede do mesotélio vai apresentar cílios que ficam em constante batimento para promover uma circulação desse fluido. Aí nós temos as três condições, e isso realmente vocês já ouviram desde o ginásio, ou desde o colégio, com certeza. Que os animais, eles são acelomados, pseudocelomados, Então os animais são acelomados, pseudocelomados ou celomados. Qual a diferença? A diferença é a presença de uma cavidade interna e a natureza dela, se tem celoma ou se tem mesoderme dos dois lados, no caso um mesotélio, ou não. Então, esses animais são chamados acelomados, e que os representantes mais comuns, aí, o maior grupo de animais acelomados é o grupo dos plateumintes. Eles têm o corpo totalmente maciço. Aí você fala, mas não tem uma cavidade aqui dentro? Tem, mas isso é a cavidade do tubo digestivo. Então não é isso. A cavidade corporal é a que fica entre a região da ectoderme e a região da endoderme, ou seja, nesse maciço aqui, que no caso desses animais é preenchido por um parênquima. No caso dos pseudocelomados, existe uma cavidade ampla, uma cavidade bem ampla aqui. Nós temos a ectoderme por fora, que está em azul, representada aqui, a endoderme por dentro, revestindo o tubo digestivo, está em verde, e aí nós temos uma faixa de mesoderme, a grande cavidade, mas aqui, revestindo a endoderme, não há um epitélio de origem mesodérmica. Não havendo epitélio de origem mesodérmica, então o que forra essa cavidade é de um lado mesoderme e do outro lado endoderme. Não havendo esse epitélio,
Os órgãos todos eles ficam soltos aqui dentro, porque esse epitélio, a gente vai ver nos animais celomados, é exatamente o que mantém os órgãos presos. Então os órgãos ficam soltos, balançando aí dentro desse fluido pseudocelômico. E no caso dos animais celomados, a gente tem ectoderme por fora, endoderme por dentro, mesoderme formando faixas separadas e uma cavidade entre elas, uma cavidade totalmente dentro da mesoderme e revestida por um epitélio de origem mesodérmica, um mesotélio, portanto, que no caso aqui a gente chama de peritônio parietal, porque está na parede do corpo, e peritônio visceral, porque está junto às vísceras, no caso seria a endoderme, seria o trato digestório. Esse epitélio, conforme eu disse, ele é ciliado e o fluido é mantido em constante movimento pelos cílios e também pela própria musculatura corporal. Agora, além disso, vejam, esse é o exemplo de um anivídeo, que está representado aqui. Mas vocês veem que há esse mesotélio, esse peritônio, mas na hora em que chega na linha mediana do corpo, o peritônio que vinha ao longo de toda a parede do corpo, né, forrando toda a parte interna, ele se dobra para o interior e ele forma essa parede dupla, essa estrutura de parede dupla, que são os chamados mesentérios. Mesentério é a mesmíssima coisa. Continua sendo peritônio, continua sendo mesotélio. A única coisa é que eles apresentam paredes duplas e essas paredes duplas se abrem para segurar órgãos. Então vocês vão ver no caso de anivídeo, segura vaso dorsal, segura vaso ventral, segura tubo digestório, segura cordão nervoso ventral. Então segura todos esses órgãos, mantém em posição. Ao contrário da arquitetura corporal dos pseudocelomados, aqui nos celomados os órgãos são todos mantidos em posição exatamente por esses epitélios. Aí só mostrar para vocês o que vocês veriam numa aula prática. Há muitos anos atrás havia uma aula prática dessa disciplina, que era só para mostrar, ou dessa aula, desculpa, que era só para mostrar a organização interna de animais acelomados, celomados e pseudocelomados. Bem, acabava que essa aula era meio confusa, porque vocês queriam saber todas as estruturas que estavam nas lâminas, e nós dizíamos que ainda não era a hora, porque vocês iam estudar Ascaris na aula de cicloneuralia, vocês iam estudar minhoca nas aulas de anélida, de oligoqueta, e plateumintes nas aulas de plateumintes, então acabava que ficava meio confuso. Então essa aula foi removida, eu fotografei os slides e coloquei as fotografias aqui para a gente poder usar isso na própria teórica. Vejam, esse é o corte de uma planária. Nessa planária, aqui a resolução da foto não permite ver, mas esse miolinho aqui, essa parte mais escura, na verdade ela na lâmina está corada em cor de laranja a vermelho, e são ramos do intestino. O intestino é inteiramente ramificado. Para quê? Vocês vão ver depois, mas foi uma estratégia encontrada por esses animais para poder contornar a ausência de um sistema circulatório. Então o intestino é que é todo ramificado e chega próximo a cada célula do corpo. Então tudo isso são divertículos intestinais, cada um desses vai ter uma luz, mas essa luz é o próprio tubo digestivo. Agora, se você cortar na altura da faringe, como é esse corte daqui, você fala, olha o celoma, olha como tem uma cavidade. Não, não é isso. O que acontece é que esses animais eles têm uma faringe eversível. Então a faringe ela sai e volta, recolhida para dentro do corpo, como se fosse a língua na boca. Então, sai e volta. Quando volta, se você fizer um corte aqui na altura da boca, você teria a cavidade bucal com a língua no meio. Aqui é a mesma coisa. Essa é a chamada bainha da probóscide, ou cavidade a cavidade da probóscide mesmo, e isso é eversível, aqui no meio vocês têm a própria luz dessa faringe. Então aqui, estava confundindo com nemértia, não é cavidade da probóscide que chama, apesar de vocês poderem usar esse nome, mas é cavidade da faringe e bainha da faringe. O que está aqui no meio é a faringe,
com a luz aqui interna. E aqui ao redor seria apenas esse espaço onde a faringe é recolhida. Então vocês veem, é uma organização de corpo maciça. Um pseudocelomado, vejam, esse é um corte de Ascaris. Nesse corte de Ascaris a gente tem a epiderme aqui por fora de tudo temos uma cutícula bastante espessa, aqui a epiderme, e aí processos mioplasmáticos, vocês vão ver na aula de ciclo neurália com o professor Silvio, mas processos mioplasmáticos que ligam as fibras musculares aos cordões nervosos, e aí vocês têm todas essas estruturas aqui dentro. Todas essas estruturas, lembro, estão soltas. A grande cavidade, ela vai da musculatura até a região da endoderme. Como é que eu sei o que é a endoderme? É porque o trato digestivo ele é achatado, né, em forma de fita. Então, o que é achatado aqui e tem uma luz interna, eu já sei que é o trato digestivo. E aí a curiosidade impera, né? E o que é o resto? O resto é tudo parte do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino fica indo e voltando ao longo do animal, solto, mergulhado dentro do pseudoceloma, que é essa cavidade aqui, mas vai e volta, vai e volta, vai e volta inúmeras vezes, vocês podem ver todas as vezes que ele vai aqui, e aí temos as diferentes regiões do aparelho reprodutivo feminino, sendo que aqui essa mais larga é o útero, que são dois, né, um par, mas o útero cheio de óvulos. E os outros são ovidutos e ovários, e vocês vão ver tudo isso na aula de ciclo neurário. E o corte de um animal celomado. Então nós temos aqui uma minhoca oligoqueta. Temos a parede do corpo com epiderme mais cutícula, musculatura circular muito fina aqui, aí a musculatura longitudinal mais grossa, e aí nós temos um peritônio revestindo toda essa ampla cavidade que está aqui. Essa ampla cavidade, vocês veem aqui, são alças nefridiais, por exemplo, são os nefrídeos que estão mergulhados aí no meio, vocês vão ver daqui a pouco, sistema excretor, nessa aula mesmo. Então, a região do nefrídeo, do metanefrídeo, está mergulhada aqui dentro do celoma, esse é o fluido celômico. Vai haver um peritônio muito, muito fino aqui por fora, é praticamente invisível no corte. A gente só consegue vê-lo quando a navalha o arrebenta, esgarça um pouco, e aí a gente vê uns fiapos soltos. Mas na linha mediana do corpo, na linha mediana, forma-se o mesentério, que tem parede dupla, muitas vezes desaparece quase completamente, mas aí a parede dupla se abre para segurar o vaso dorsal, fecha novamente, abre outra vez para segurar o intestino, fecha novamente, abre outra vez para segurar o cordão, o vaso ventral, fecha, abre novamente para segurar o cordão nervoso ventral. Então, abre novamente para segurar o cordão nervoso ventral, depois abre outra vez para segurar o vaso subneural, que algumas minhocas têm, e finalmente fecha novamente, aqui a gente conseguiu pegar no corte, fecha novamente e chega na parte de baixo. Então isso são mesentérios. No caso das minhocas, e isso não ocorre com outros anilídeos, mas no caso das minhocas, esse peritônio que forma esses mesentérios ao redor do vaso dorsal e ao redor do intestino, ele está modificado, formando esse tecido cor de laranja, que vocês veem aí na lâmina, são as células cloragógenas, e a gente vai falar deles quando for a aula de anilídeos. Bem, e aí vocês têm aquela noção antiga, que provavelmente vocês têm desde a tia do ensino médio, que falava que foi uma evolução extremamente lógica da cavidade corporal. De um acelomado originou-se um pseudocelomado e desse originou-se um celomado. Se vocês têm essa ideia, por mais lógica que ela possa parecer, esqueçam-na. Isso está errado. Isso não tem evidência nenhuma nas filogenias que a gente tem atualmente. Plateumintes, que são animais acelomados, são animais extremamente derivados,
e nós não temos dúvida hoje que os ancestrais de plateumintes eram animais celomados. Portanto, nos plateumintes houve uma perda, houve uma reversão do celoma. Mas vamos ver todos os problemas conceituais que a gente tem com essas definições de celoma e pseudoceloma. Por definição, celoma é uma cavidade corpórea preenchida por fluido, não forrada por epitélios, então não há aqueles mesotérios, entre a musculatura subepidérmica, mesodérmica, e o tubo digestivo de origem endodérmica. Então, os órgãos que houver dentro desse pseudoceloma, eles vão estar livres, vão estar mergulhados ali, livres, balançando ali dentro do fluido pseudocelômico. Então, o exemplo típico são os nematoda, por exemplo, mas há diversos outros grupos de animais pseudocelomados. A Reimann, que era uma zoóloga muito famosa do século XX, ela sugeriu que o pseudoceloma é um testemunho da blastocele. E se vocês não lembram o que é blastocele ou blastocela, a gente também vai vê-la nesta aula. Mas a blastocele é uma cavidade no embrião, a primeira cavidade que se forma, e essa cavidade, então, ela persistiria ao longo do desenvolvimento ontogenético, levando até a formação de um pseudoceloma. Então, o que a Reimann falou? A Reimann falou que um animal acelomado, então um animal cujo adulto não tem celoma, no desenvolvimento embrionário tem a blastocele. E que aí a mudança que teria ocorrido seria que essa blastocele se tornaria persistente. Então foi a etapa evolutiva que aconteceu para levar à formação de um pseudocelomado, foi a conversão então dessa blastocele numa estrutura persistente, numa estrutura que se mantém até o adulto. E isso seria um pseudoceloma. Só que aí nós esbarramos num outro conceito de hemocele. Hemocele, se vocês lembrarem, são aqueles espaços, aquelas lacunas sanguíneas, onde animais que têm circulação hemal aberta não têm mais vasos, então eles deixam de haver vasos, há sim uma ampla cavidade, que é essa hemocele, onde o sangue, frequentemente chamado de linfa nesses animais, ou hemolinfa, banha diretamente os tecidos. Então, a definição de hemocele é exatamente a mesma de pseudoceloma. É um espaço preenchido por fluido, no caso a hemolinfa, ou sangue, também podem chamar, dependendo do grupo, a gente chama de sangue mesmo, não forrado por epitélios, relacionado à blastocele, então que tem origem a partir da blastocele, e a hemocele a gente sabe que é isso, ou que então está no lugar, ela está em substituição à blastocele. Só que se vocês forem ver, os animais que têm circulação aberta têm hemocele. Que grupos vocês lembram que têm circulação aberta? Claro que eu vou responder para vocês, mas eu acho que a maioria já deve ter associado. Circulação aberta tem moluscos, exceto os cefalópodes, né? E além de moluscos, há também circulação aberta nos artrópodes. Só que moluscos e artrópodes são ambos animais celomados. Então, por essa definição, pseudoceloma seria equivalente a hemocele, e no caso de um animal celomado, como um artrópode ou um molusco, por mais que o celoma regrida nesses animais, como vocês vão estudar ao longo do curso, mas por mais que esses animais tenham o celoma reduzido no adulto, o embrião apresenta o celoma verdadeiro. E, ao mesmo tempo, ele também tem a hemocele, então ele também tem o que seria um pseudoceloma. Então o animal é celomado e pseudocelomado ao mesmo tempo, ou seja, uma bagunça, não dá para entender o que é isso. Mais do que isso, a gente sabe que o pseudoceloma, pelo que a gente vê nas indicações das filogenias mais modernas, como a gente vai discutir no fim da aula, o pseudoceloma muito provavelmente se originou sempre de animais, de ancestrais celomados, e houve uma reversão, assim como também os acelomados que eu já falei dos plateumintes. Então, na verdade, a gente vai ver que nos animais bilaterais, desde a base, já há um celoma, praticamente desde a base.
Vamos pensar como é que ocorre o fluxo circulatório nesses sistemas. Vejam, aqui poderia ser um cnidário, um animal diplástico, ou poderia ser também diversas formas de animais bilaterais que têm um hábito de vida mais sedentário e que apresentam então tentáculos ou brânquias para a captura do oxigênio. Vejam, aqui nós temos o trato digestório, nós temos a endoderme, aqui por fora nós temos a parede do corpo, no mais externo pelo menos seria ectoderme. Se isso for um cnidário, então aqui é uma cavidade gastrovascular, ou se isso for um animal celomado ou pseudocelomado, essa é a cavidade corporal, qualquer que seja a natureza dela. Então, esses animais não têm um sistema hemal. A cavidade corporal, ela é ampla o suficiente e circula por todo o corpo, associada a batimento ciliar, como eu já falei, e também à musculatura do corpo, a movimentos da musculatura do corpo. E assim, os nutrientes eles passam do intestino para dentro desse fluido e são distribuídos às células e e o oxigênio passa do meio externo para dentro desse fluido e também é distribuído às células, assim como o gás carbônico é removido. Então vocês veem um fluxo aqui por toda essa cavidade. Nos animais maiores, claro que isso não permite um tamanho muito grande. Nos animais maiores, houve duas maneiras, digamos, de tentar contornar isso, de tentar resolver o problema do aumento do volume corporal. Esse problema que eu já falei antes. Um deles é a ausência de uma cavidade corporal, como a gente tem em plateomídeos. E o que vai ocorrer, ao invés de haver essa cavidade corporal, é que o intestino é extremamente ramificado. Então, mostrei para vocês um corte transversal de uma planária, agora há pouco, e falei que aqueles eram divertículos intestinais. Então, os divertículos intestinais são todas essas ramificações que aproximam o intestino com os nutrientes de cada célula do corpo, permitindo então que aí ocorra a difusão através desse fluido que preenche esse parênquima, essa matriz extracelular. Outra estratégia foi o aparecimento de um sistema hemal. E aqui nós temos como exemplo os anelídeos ou algum outro animal metamelizado, mas muito provavelmente anelídeos, onde vai haver os dois sistemas. Vai haver cavidades corporais em pequenos segmentos do corpo, em pequenas áreas. Cada área tem a sua cavidade corporal, cada região aqui tem o seu próprio celoma ou pseudoceloma, a sua cavidade, e vai haver também um sistema hemal que distribui nutrientes e gases ao longo do corpo inteiro. Então, nesses animais, o intestino estaria aqui por baixo, não está evidente. Aqui por cima nós temos o sistema hemal, distribuindo para dentro de cada metâmero. Esse é um animal metamelizado, vocês veem, está dividido aqui, distribuindo para dentro de cada metâmero oxigênio e nutrientes, e aí o fluido celômico, a circulação dele dentro de cada câmara, dentro de cada celoma ou pseudoceloma, vai ser responsável pela alimentação, pela nutrição das células. Veja, eu estou falando pseudoceloma, mas não tem nenhum animal pseudocelomado que seja metamerizado. Então a gente pode ter certeza que nesse desenho daqui, pela metameria, só poderia ser um animal celomado. E com relação ao sistema circulatório hemal, esse sim é aquele sistema com coração, artérias, veias e tal, que nós sempre associamos ao sistema circulatório. Então, quando pensamos em sistema circulatório, raramente a gente pensa no sistema celômico ou pseudocelômico. A gente sempre pensa nesse sistema hemal. E esse sistema hemal, no caso dos invertebrados, ele é formado por cavidades entre lâminas basais de dois epitérios. Vejam, não há um vaso, não há uma parede de um vaso, não há uma estrutura realmente delimitada formando um vaso sanguíneo do sistema hemal. Não, ele é espaço entre dois epitérios. Então tem um epitélio, pode ser do peritônio, com a lâmina basal dele, tem o epitélio, que pode ser peritônio também, com a lâmina basal dele, e esse espaço entre eles é onde vai fluir o sangue.
No caso de vertebrados, aí sim existe um tecido, forma-se um vaso, e esse tecido é um endotélio que também é de origem mesotelial, ou seja, é um epitélio de origem mesodérmica. E nós temos dois tipos de sistema circulatório. Temos os sistemas aberto e fechado. O aberto é chamado serial ou em série, porque diversos órgãos são banhados na sequência, é tudo um caminho único, enquanto o sistema fechado é chamado em paralelo, porque os órgãos são irrigados por sistemas de vasos capilares ao longo de todo o corpo, cada um para um determinado tipo de órgão. Então nós temos várias sequências aqui em paralelo, ocorrendo em paralelo ao longo do corpo. Pensando aqui um animal generalizado, o desse lado esquerdo com sistema paralelo, sistema fechado, e o do lado direito aqui com sistema aberto ou serial. Vejam, no caso do circuito paralelo, no caso do sistema fechado, nós temos então um coração, artérias, essas artérias se ramificam em capilares nas diferentes regiões do corpo, esses capilares nutrem os órgãos e aí se juntam num outro vaso, do lado ventral, e retornam até o coração. O sangue circula sempre dentro de vasos, com uma pressão muito maior. Então, está sempre contido dentro de vasos, por mais que não haja a parede do vaso. Mas são espaços confinados, um espaço entre as lâminas basais de dois epitélios. No caso do sistema aberto, ou em série, temos um coração, esse coração desemboca numa artéria, mas aí de repente a artéria acaba e nós estamos numa hemocele, o fluido, a hemolinfa ou o sangue. Então, e essa hemocele ela vai banhar diretamente todos os tecidos e num único sentido, é o sentido do fluxo dentro dessa grande cavidade. E esse sentido de fluxo é mantido pelos movimentos da musculatura do corpo e também por cílios que haja aqui na parede dessa hemocele. E aí isso vai banhar diretamente os tecidos, retorna ao coração e segue o caminho novamente. Veja, uma pressão muito mais baixa, porque o sangue não está contido em espaços confinados, ele está num espaço muito mais amplo. E se não fosse pela própria musculatura do corpo, dificilmente esse sangue conseguiria retornar ao coração para um novo ciclo. Então, no caso de invertebrados, como eu falei, não há vasos sanguíneos. Então, nós temos aqui a epiderme, tecido epitelial, lâmina basal. Temos aqui o peritônio, revestindo o celoma, a lâmina basal dele, o espaço entre essas duas lâminas basais é onde vai circular o sangue. E no caso de vertebrados? Em vertebrados, há realmente um vaso, que é o chamado endotélio, que é um epitélio de origem mesodérmica, é o mesotélio, portanto. E aí o sangue circula dentro desses vasos. Sendo que esse endotélio, frequentemente, tem células musculares associadas, então aí é um controle maior de pressão, há todas essas vantagens de haver realmente um vaso diferenciado.